Pessoal, bem-vindos aqui ao canal novamente, ao Tugamar. Hoje vamos falar sobre motores e com esta etapa aqui dos motores, penso que encerramos este assunto dos barcos. Porque é que isto é importante saber? Isto é importante saber na hora de vocês comprarem um motor, seja ele novo ou usado, porque há diferenças e essas diferenças vão se traduzir em mais ou menos despesas para vocês. É um motor melhor que outro? É o 4 tempos melhor que o 2 tempos? Não é uma questão de ser melhor, é uma questão de ser mais apropriado para o uso que vocês vão dar. Primeiro é preciso que, para quem não entende muito sobre motores, o que é esta história dos 2 tempos ou dos 4 tempos? Ora bem, o que são os tempos do motor? Os tempos do motor são, digamos que as etapas que o motor tem, que o motor faz, até produzir rotação, até produzir a rotação na sua hélice. E o que são os tempos dos motores? Primeiro é preciso que vocês entendam que tanto os motores a 4 tempos como os motores a 2 tempos, todos eles têm 4 tempos. A diferença é que o motor a 4 tempos, o chamado 4 strokes, faz 4 tempos em 4 etapas. Ele precisa de 4 movimentos, do êmbolo e da biela, até produzir rotação. No motor a 2 tempos, ele precisa apenas de 2 movimentos. Porquê? Porque este motor, nós chamamos-lhe motor 2 tempos, mas na realidade o nome técnico dele é um motor de tempos contínuos ou um motor de tempos simultâneos. Ele faz a mesma aos 4 tempos. E quais são os 4 tempos do motor? São a admissão, a compressão, a explosão e o escape. E isto é o quê? Como é que isto se traduz em rotação? Fácil. Na admissão, que é o primeiro tempo, o pistão está em baixo. Ele recebe, nesse tempo, dá-se a admissão da gasolina e do ar, uma mistura. No segundo tempo, ele comprime essa mistura para a câmara, onde se vai dar a explosão. Portanto, o pistão sobe. No terceiro tempo, a velazinha faz a faísca e dá-se a explosão. E essa explosão origina também o quarto tempo. Com a potência dessa explosão, com a força, o peso exercido dessa explosão, ela empurra o êmbolo para baixo, causando então a tal rotação. Na recuperação desse êmbolo, dá-se então a saída à libertação, no quarto tempo, dá-se a libertação dos gases de escape. Portanto, isto são os tempos do motor a 4 tempos. No motor a 2 tempos, ele faz os 4 tempos também, faz-os de uma forma simultânea. Ou seja, no primeiro tempo dá-se então a admissão e compressão e no segundo tempo dá-se a explosão e o escape, que em vez de sair pelas válvulas de escape, sai por umas janelinhas, digamos assim. Agora, o que é que vocês precisam saber sobre optarem por um a 4 tempos ou por um a 2 tempos? Isto é uma questão, no fundo, é mais uma questão de conforto ou até de economia em certos aspectos. Para compararmos os motores a 4 tempos com os motores a 2 tempos, temos de ter em atenção uma coisa. Existem os motores a 2 tempos antigos e existem estes motores a 2 tempos mais modernos, que já estão dotados de injeção, já não são tão ruidosos, já não emitem tanta vibração. Portanto, há aqui algumas diferenças entre os 2 tempos antigos e os 2 tempos modernos. Portanto, vamos ter que dividir isto aqui, no fundo, em 3 tipos de motor. Ora bem, um motor a 2 tempos é um motor mais simples. Ele tem vantagens e tem desvantagens. Quais são as desvantagens? Primeiro, as desvantagens do motor a 2 tempos em relação aos motores a 4 tempos. Atenção, estamos a falar dos 2 tempos antigos. As desvantagens são o consumo, eles consomem mais, um bom bocado mais que os motores a 4 tempos ou que os motores a 2 tempos modernos. Eles também são mais ruidosos, fazem mais fumo, são, são motores, também digamos que são motores com uma força maior, uma explosão maior. Portanto, eles têm mais genica que os motores a 4 tempos. Vantagens dos motores a 2 tempos. A vantagem do motor a 2 tempos é, de facto, a durabilidade dele sem avarias, sem problemas maiores. Porquê? Porque, pelo facto de ser um motor tão simples, ele tem tão poucas peças comparado com o motor a 4 tempos,
que ele é um motor de muito fácil de manutenção, portanto é mais económico nesse aspecto das manutenções. Ou seja, um motor a dois tempos mudam as velas, mudam ali o filtrozinho do combustível, eh, poderão dar uma limpeza nos carburadores e tal, mudam o óleo da rabeta, não é? A valvelina, e a revisão está feita. Qualquer um de vocês, se pesquisar um bocadinho, faz isso até em casa. No motor a quatro tempos as coisas já não são assim, ok? Até mesmo para esses motores de quatro tempos já topos de gama, nem todos os mecânicos estão bem dentro daquilo, digamos assim. Agora, vantagens ou desvantagens do motor a quatro tempos. Primeiro, é um motor mais silencioso, é um motor mais económico, é um motor mais confortável, digamos assim. Ele também tem a desvantagem de ser um motor mais pesado, ok? E tem a desvantagem de ser um motor mais complexo. Ao ser mais complexo, significa que, se houver uma avaria, se vocês levarem um motor desse ao mecânico, um motor a quatro tempos, ele só ele detecta a avaria, mas ele até chegar àquela avaria há uma série de componentes que ele vai ter que mexer, que vai ter que desmontar. Isso vai se traduzir em horas de trabalho, logo em mão de obra, em valor a pagar. Portanto, isto é uma das vantagens dos motores a quatro tempos. Vocês facilmente encontram aí motores a dois tempos, é pá, de 1980 e tal, e os motores parecem relógios a trabalhar, porque eles são, de facto, tão simples que duram e duram e duram e duram. Também encontram motores a quatro tempos, se for preciso com 2000 horas. Ok, tudo bem, mas qual o valor que já foi emprego nesse motor até ele fazer as 2000 horas? Certo? Um valor que num motor a dois tempos não foi. Vocês conseguem fazer, se calhar, 2000 horas num motor a dois tempos, sem um investimento tão acentuado, digamos assim, do que um motor a quatro tempos. Porquê? Porque ela é mais simples. Sendo mais simples, tendo menos peças, também tem menos probabilidades de avariar. Se tem menos probabilidades de avariar, logo ele tem uma vida superior, um tempo útil de vida superior. Superior no aspecto de não ter tantas avarias, tantas quantidades de avarias. Porque não tem tantas peças sujeitas à avaria. Ele não é melhor ou pior. Ele tem menos componentes que se podem variar ao longo do tempo. É um motor um bocado mais bruto, é um motor muito mais ruidoso. De facto, consome também realmente muito mais. Agora, nos motores a dois tempos modernos, a situação é muito diferente. Vocês compararem um motor a dois tempos moderno com um motor a quatro tempos, a história do barulho, da vibração e do consumo, acabou. Vocês atualmente têm um motor a dois tempos tão ou mais económico que o motor a quatro tempos, com a vantagem de ele ter menos possibilidades de avarias, menos componentes a variar. Embora nos motores a dois tempos modernos, que já têm injeção, já tem esse componente da injeção. É mais uma avariazinha que poderá aparecer em relação aos dois tempos antigos. Mas mesmo assim ele continua a ser um motor a nível técnico de mais fácil manutenção, portanto uma manutenção mais económica. E ele já não tem o problema que tinha os dois tempos antigos, já não consome tanto. Portanto, estas são as principais aqui diferenças entre o motor a quatro tempos e o motor a dois tempos. Motor a quatro tempos, motor mais confortável, ok? Se a pessoa tem um conforto financeiro que lhe permite comprar um motor a quatro tempos, é pá, claro que sim, eu também gosto mais de motores a quatro tempos, eles são ali mais silenciosos, mais macios de trabalhar, é uma questão de conforto. No motor a dois tempos, é aquele motor que a pessoa não quer ter trabalho, aquilo é meter combustível, óleozinho autolube, ele faz a lubrificação dele e pouco mais há a fazer nesses motores. Agora, quem é que deve optar por um e por outro? Vamos lá ver, vantagens ou desvantagens no uso do motor. O motor a quatro tempos, se a pessoa navega muito, se faz muitas horas de navegação, epá, um motor a quatro tempos vai poupar no seu consumo, ok? Comparado com os dois tempos antigos. Os dois tempos modernos já não é assim. Um motor a dois tempos, se a pessoa navega pouco, epá, não quer gastar muito dinheiro no motor, quer uma coisa que não dê dores de cabeça, e se tiver uma avaria, epá, que para o mecânico aquilo seja fácil, não quer ter um motor muito tempo parado, então dois tempos é o ideal, ok? É um motor que é muito fácil, é muito básico, portanto, uh, se a pessoa navega pouco, o investimento de um motor a dois tempos para um motor a quatro tempos, o valor exorbitante dos motores a quatro tempos, é preciso que a pessoa navegue muito para lhe compensar a diferença de consumo de um para o outro.
Portanto, se a pessoa não navega assim tanto, o motor a dois tempos chega e sobra, ok? É até o ideal. Agora, se a pessoa navega muito, muito, pá, o motor a quatro tempos, sem qualquer sombra de dúvida. Também existe uma situação. Se vocês pretendem navegar em barragens também, em rios, nessas águas confinadas, águas interiores, águas abrigadas, tem que ser um motor a quatro tempos, ok? Um motor a dois tempos não pode navegar nessas águas. Infelizmente, em Portugal, a lei ainda permanece assim. Existe um mito de que os motores a dois tempos estão para acabar. Não estão nada, meus amigos. Vocês reparem numa coisa. Existe já até um estudo, existe uma marca neste momento a fazer esse estudo e a apresentar esse estudo, em que prova que os motores a dois tempos são até menos, estes novos, são até menos poluentes que os motores a quatro tempos. Os motores a quatro tempos são mais poluentes para a atmosfera, emitem mais gases poluentes na atmosfera do que os motores a dois tempos. Os motores a dois tempos antigos, sim, eles têm um cuspir, digamos assim, de óleo, um queimar de óleo muito acentuado. E se vocês meterem um motor a atoçar em casa numa tina de água, vocês veem que aquilo fica cheio de óleo. Estes motores a dois tempos mais modernos já não é bem assim. Portanto, existem aqui algumas diferenças. Essa marca, para quem acha realmente que os motores estão a acabar os motores a dois tempos, desengane-se. Porque uma marca como a Envirud, por exemplo, que aposta forte nos motores a dois tempos, não é à toa que eles continuam a apostar e a desenvolver esses motores. Se eles estivessem para acabar, uma marca como essas não tinha esse tipo de investimento, não é? Não iria para o futuro com motores a dois tempos. E não se esqueçam que este motor novo, no caso da Envirud, este E-Tech, este motor que se chama E-Tech, está considerado o melhor motor do mundo. Portanto, acho que está muito longe de acabar os motores a dois tempos. Agora, eu pessoalmente acho que o acabar deste tipo de motores é mesmo o acabar da combustão. O futuro talvez passará, já não digo pelos dieséis, que há muitos motores a diesel, mas passará se calhar pelos motores elétricos, não por a história dos dois tempos ou quatro tempos. Portanto, o que é que há a entender aqui sobre os motores? Se a pessoa navega muito, se gasta muito combustível, epá, um motor a quatro tempos é o ideal, ok? Se a pessoa também tem algum conforto financeiro, se mas eu quero um motor a quatro tempos, não é para navegar muito ou pouco, é mesmo que é mais silencioso, tem menos vibrações, é mais confortável, é mais bonito e blá blá blá, motor a quatro tempos, ok? Agora, se a pessoa navega pouco, não quer ter um investimento muito grande, quer uma coisa que, de fácil manutenção, uma coisa que não dê chatices, pá, motor a dois tempos. Porque o motor a dois tempos é de facto um motor. Vocês raramente veem motores a dois tempos a variar, a não ser que a pessoa se descuide aí com os olhos do autólogo. Portanto, tem a vantagem também de ser mais leve, tem a vantagem de ser um motor com mais genica, não é? Os motores a dois tempos têm mais genica, logo, se vocês numa embarcação precisarem de um motor a quatro tempos com 60 cavalos, por exemplo, pá, vocês num motor a dois tempos se meterem 40 cavalos, aquilo vai dar ao mesmo. Às vezes 3 até o consumo acaba por andar ali não tendo uma diferença assim tão acentuada porque vocês precisam de menos potência. Sem dúvida alguma, uma coisa é certa, os motores a dois tempos, principalmente esses que se vêem antigos, eles consomem de facto mais que os motores a quatro tempos. Também fazem mais barulhos, são mais ruidosos, tem aquele fumo característico que se vê quando se mete o motor a trabalhar, depois com o navegar e se passa. Portanto, tenham em conta, se navegam muito, motor a quatro tempos. Porque a quantidade de horas que vocês navegam, a poupança que vocês vão fazer em combustível comparado com os dois tempos antigos, vai-vos valer o investimento do motor a quatro tempos. Se vocês não navegam muito, é pá, motor a dois tempos. Vocês não vão. Vocês reparem numa coisa: vocês vão comprar um motor usado. Vocês facilmente veem motores aí na casa dos 40, 50 cavalos, não falando em marcas, mas motores a quatro tempos. É pá, na casa dos 4.000 euros, depende das horas do motor e também do motor que é. Vocês vão para um motor a dois tempos, vocês veem motores a dois tempos bons, bastante bons, uh, se calhar nos mil e poucos euros. Portanto, é preciso navegar muito para vocês recuperarem a diferença do preço de um para o outro. Portanto, eu penso que a escolha do motor incide muito sobre o uso que vocês lhe vão dar. Há alturas em que será vantajoso e há pessoas para quem haverá realmente vantagem em adquirir um motor a quatro tempos, não é?
porque a pessoa realmente navega muito, e há pessoas para quem não tem vantagem. Aquela pessoa que vai ao fim de semana, vai navegar de vez em quando, tem ali, pá, um motor novo de 40 ou 50 cavalos, tem ali 8.000, 9.000 euros metidos ali no motor, para navegar uma vez ou outra, depois aquilo de X em X horas tem que fazer aquela revisão, tem, tem tudo o que o motor a quatro tempos tem para fazer revisão, desde óleos, desde de filtros, desde epá, tudo que o motor a quatro tempos tem, como é o motor de um carro. E a pessoa tem um investimento, se calhar, desnecessário. Quando um motor a dois tempos, a pessoa chega a casa, tira-lhe o filtro de combustível fora, limpa o filtrozinho, muda-lhe duas ou três velas, mediante os cilindros que tenha, né, mediante a potência do motor, desaperta ali os parafusos da rabeta, faz descer a rabeta, muda-lhe ali, se for preciso, o impeller, abre-lhe o parafusinho, tira-lhe ali a valvulinazinha, mete-lhe a valvulinha e a revisão está feita do motor a dois tempos. Não tem muito mais ciência. Normalmente as avarias dos motores a dois tempos são o quê? É o impeller que com o tempo, não é? Borracha, ou porque resseca, ou porque tem muito uso e começa a não fazer, a não vedar tão bem, a não fazer tão bem a circulação da água para a refrigeração. A não ser que a pessoa cometa um erro, não é? Aí com o óleo, com o autolube avarie, eh, dificilmente aquele motor vai variar. As poucas avarias normalmente que esses motores têm nem são avarias, são manutenções do tempo, são coisas próprias, peças de desgaste do tempo. Motor a quatro tempos já não é assim, ok, motor a quatro tempos, vocês, pá, obrigatoriamente, não sei, depende do modelo, depende, mas vocês X em X horas têm que fazer aquela revisão, aquela afinação, aquilo tudo, dar o motor à máquina para ver os erros, essas coisas todas. É uma despesa que por vezes não é necessária para certos tipos de navegadores, digamos assim. Portanto, vocês pensem bem quando comprarem o vosso motor, se vos compensa mais um motor a quatro tempos ou um motor a dois tempos. Há motores a dois tempos excelentes, aqueles são relógios suíços autênticos a trabalhar, são autênticas máquinas de guerra, aquilo aguenta e aguenta e aguenta. Eu pessoalmente sou um amante dos motores a dois tempos. Se me perguntarem, mas preferes ter um a dois tempos ou a quatro tempos? Epá, eu até preferia ter um a quatro tempos. Uma questão de conforto, ok? Também porque faço intenção de ir a uma barragem, mas se me perguntarem, mas é melhor do que o dois tempos que tu tens? Nem por sombra de dúvidas. Tomara eu com motor a quatro tempos me dure tanto como um motor a dois tempos. Mas não é durar, porque durar ele dura. A questão é a despesa que ele vai dar para durar tanto como um motor a dois tempos. Vocês compram um motor a dois tempos, daqui a 10 anos, esse motor se calhar deu-vos X de despesa. Vocês compram um motor a 4 tempos, quando chegar à mesma altura, os mesmos anos do motor a dois tempos, ele não vos deu X, ele deu-vos X vezes 10. Portanto, ele tem uma manutenção muito mais acentuada. E, por norma, como tem mais componentes, mais avarias eles costumam ter. Portanto, deixo-vos aqui esta observação sobre os motores a dois tempos e os motores a quatro tempos, tendo em conta sempre que quer navegar em águas doces, como nós costumamos dizer, tem que esquecer realmente, por enquanto, tem que esquecer, enquanto a legislação não mudar, os motores a dois tempos. Mas estas são as principais diferenças entre os motores, ok? Motor a dois tempos, mais antigo, dois tempos antigo, mais gastador, mais ruído, mais vibração, mais fumo, não é um motor tão confortável. Motor mais bruto. Motor a quatro tempos, motor mais silencioso, motor mais suave, mais soft, como nós costumamos dizer, mais elegante, mais confortável, mais económico. Motores a dois tempos modernos. Meus amigos, se a lei em Portugal mudasse, ou mudar brevemente, que eu acredito mais e menos ia mudar, sem sombra de dúvidas, eu nunca mais na vida queria ouvir falar em motores a quatro tempos. Mesmo com os motores a dois tempos modernos, já com o componente de injeção, que será mais uma avariazinha que ele possa vir a ter, a manutenção desses motores, e já com a injeção, já são tão, tão económicos, ou mais económicos. Há modelos, não quero estar a falar em marcas, mas há de facto modelos que se tornam mais económicos que os motores a quatro tempos. É, sem sombra de dúvidas, uma excelente opção. Mas infelizmente em Portugal nós não podemos, por enquanto, ainda optar por ter uma à vontade com esses motores a navegar. Portanto, espero que vocês escolham bem, tendo em conta aqui algumas informações que eu vos dei.
Eu recebi um mail de um rapaz, por acaso também se chama João, ele é da zona da Alverca. Ele comprou um barco, diz que ainda bem que viu estes vídeos, porque diz que estava a pensar em comprar um barco de fibra, porque tinha na ideia que os semi-rígidos eram barcos, não eram barcos tão seguros, e ficou mais esclarecido quanto aos semi-rígidos, à segurança que eles realmente representam. Ainda bem que, ainda bem que o vídeo teve utilidade para ti, é bom sinal. Um, Tens então aqui a minha opinião sobre os motores, o que mais se adequa, ok? Se precisares de mais alguma coisa, escreve nos comentários, manda um mail conforme mandaste, estás à vontade. Pessoal, este assunto é um assunto curto, não vale a pena alongarmos mais isto. Espero que vocês decidam da melhor forma. Continuarei aqui para vos ajudar se vocês precisarem. Portanto, agora espero que vocês fiquem todos bem, todos em segurança e vamos ir à pesca quando isto tudo passar. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em segurança.